Na busca da vontade de Deus para as nossas vidas, depois de tomarmos ciência de uma promessa divina, de um propósito divino para o nosso coração, para a nossa vida pessoal, vamos ser tentados a buscar um caminho paralelo. Vamos ser tentados em buscar e traçar, dentro da nossa própria lógica humana, dentro do nosso próprio raciocínio, uma forma de forçar Deus, apressar Deus a cumprir o seu propósito na nossa vida pessoal. Estamos nos referindo à história e à pessoa de Abraão. Abraão, que detém de um chamado tríplice. Deus havia dito a ele que através do seu descendente todas as famílias da terra seriam benditas. Deus havia dado uma promessa tríplice, uma terra física, a terra de Canaã, um povo eleito, uma nação que seria formada de um filho, que Deus daria de uma forma sobrenatural. Sobrenatural porque, olhando para a idade de Abraão, um homem que recebe a promessa de um filho com 75 anos de idade. Sua esposa, também avançada em dias, ela vem dar à luz com 90 anos de idade. Um filho que, humanamente falando, teoricamente falando, era impossível de nascer. Mas Deus, que faz o impossível acontecer, revela a Abrão e a Sara que eles teriam um filho, o filho da promessa. Um filho que viria não com auxílio de mãos humanas. Um filho que nasceria não pelo esforço humano, mas de uma forma sobrenatural. Assim também, em Gênesis capítulo 16, tendo Sara observado e atentado para as próprias circunstâncias do seu corpo físico, um corpo onde já havia se esgotado a fertilidade natural de uma mulher cumprir a missão de ser mãe através do seu óvulo. O próprio Abraão, avançado em idade, era impossível, teoricamente, também ter um filho de sua semente ao lado de Sara. Sara se apressa em buscar sua própria escrava chamada Agar e entrega ela para o próprio Abrão, seu esposo, a fim de que ambos tivessem uma intimidade sexual e gerassem, através desta relação, um filho para cumprir a promessa. Quantas vezes eu e você vamos ser tentados olhando para a promessa e, ao mesmo tempo, olhando para as circunstâncias, deparando-nos com uma situação impossível, absurda, dentro da lógica humana. E somos tentados a criar um modus operandi, a criar um caminho pelo qual Deus possa anuir as nossas ideias, anuir aos nossos métodos, concordar conosco, fazendo Ele cumprir aquilo que Ele havia prometido. Isto não é graça, isto é lei, isto é esforço humano. Isso é o braço do homem tentando agilizar o braço de Deus. Mas o próprio texto sagrado diz que Sara chega a fazer essa proposta a seu esposo Abrão, e ele vem a anuir tal proposta. Gera um filho da própria escrava de Sara, chamada Agar, e esse filho passa a se chamar Ismael. Qual a ponte de conexão que temos do texto sagrado, na perspectiva de Moisés, que recebeu de Deus todas essas histórias, essas narrativas do livro de Gênesis? Se esse texto nos narra essa trajetória, há um propósito especial da parte de Deus de edificar o nosso coração. Se temos uma promessa da parte do Senhor, se temos um coração que tem andado com Deus e tem se deixado levar por aquilo que é tão óbvio numa caminhada com Deus, crer e obedecer. Agora era a época de Abraão tão somente esperar. Ele que já havia crido, ele que já havia recebido a promessa, ele que já havia obedecido a Deus em deixar a terra de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que Deus haveria de mostrar. Agora era a hora do próprio Abraão tão somente aguardar e esperar aquilo que Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes: há tempo para todo propósito divino debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de derribar, há tempo de edificar e de construir. Qual o tempo que temos vivido nesses últimos dias? Eu e você olhamos para as circunstâncias, olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos e somos tentados a fazer algo que venha
favorecer o braço de Deus a cumprir o seu propósito. Não, esse não é o caminho. O caminho nosso é aguardar, é aquietar, como disse o autor do livro de Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quero lembrar que essa mesma história, em Gênesis capítulo 16, também nos remete a uma passagem muito particular da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo está falando sobre a distinção muito clara em suas fronteiras entre lei e graça. Um tema bastante polêmico para a igreja no Brasil. Há muitos que não discernem o que seja de fato o Velho Testamento trazer a lei. Abraão não está vivendo na época da lei, Abraão está vivendo na época da graça. E era esta graça que deveria caminhar com toda a humanidade ao longo da história dela, juntamente com Deus. Mas o homem recusa esta graça. O homem prefere escolher o seu modus operandi. Deus vem nos dias de Moisés, traz a sua própria presença no Monte Sinai, se revela a Israel e deseja andar com um povo que ele mesmo tirou com seu braço forte do Egito. Era um momento singular lá no livro de Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, onde Deus entrega o decálogo, os 10 mandamentos, as tábuas da aliança, escritas com o próprio dedo de Deus nas pedras da aliança. Deus entrega as pedras a Moisés. Moisés revela e traz a palavra reveladora à casa de Israel. Um pouco antes, Deus havia solicitado a Moisés que preparasse o povo e o povo subisse ao monte para se encontrar com Deus. Mas o povo cria um outro modus operandi. Cria o que nós podemos chamar, no mundo contemporâneo, a terceirização sacerdotal. Deus queria fazer daquela nação uma nação de sacerdotes, uma nação que tem relacionamento com Deus e que todos podiam chegar a Ele de uma forma livre através da graça. Mas o povo diz a Moisés: Moisés, sobe tu e ouve tu da parte de Deus e revela-nos posteriormente. E isso entristeceu o coração de Deus. O povo ainda dá o argumento de que tudo que o Senhor falar, disse o povo a Moisés, nós obedeceremos. E de fato era impossível esse homem obedecer, cumprir, porque a própria lei que Deus vai entregar a Moisés, após a recusa deste povo de andar com Deus, de receber do próprio Deus diretamente, Deus vai estabelecer um princípio. Ok, Moisés, uma vez que este povo me recusa e recusou a minha presença, eu vou estabelecer um critério. E o critério vai ser a minha lei. A minha lei é perfeita, o meu mandamento é santo, diz Paulo em Romanos, capítulo 7, verso 12, e o meu mandamento também é justo e bom. Mas o homem é pecador. E é essa natureza pecaminosa, é essa natureza má, que vem da descendência de Adão, que está em nosso homem interior, que nos impossibilita de caminharmos com Deus. Mas eu faço lembrar que Deus decidiu andar conosco, mesmo quando nós éramos imperfeitos, pecadores, nos dias de Moisés. E ali está um momento singular. A lei vai ser entregue. E a lei veio para revelar ao povo que era impossível que eles conseguissem cumprir a lei, uma vez que o próprio Deus dirá, dos 10 mandamentos, se 9 forem cumpridos e um for quebrado por quem quer que seja, este um não cumprido anularia os outros 9 mandamentos que foram cumpridos. A lei é uma lei perfeita, porque Deus é santo, Deus é perfeito, nós somos imperfeitos, mas se andássemos com Ele, Deus traria através de um relacionamento de amor, como disse Jesus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é uma história muito singular. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 5, que os 2 filhos de Abraão, Ismael e o próximo filho, Isaque, o filho da promessa, são 2 filhos que apontam para 2 momentos da vida do povo de Israel no Velho Testamento e, ao mesmo tempo, na vida da igreja, na nova e eterna aliança. Ismael é o filho do braço humano. Ismael é o filho do esforço humano. Israel é o filho do jeitinho humano de fazer Deus cumprir os seus propósitos. Isaque vem a nascer sobrenaturalmente,
Ainda que mesmo Abraão e Sara tivessem um relacionamento como tiveram, um relacionamento íntimo, e Deus fez ativar ali toda a biologia do corpo de Sara, todo o dado biológico, todo o dado da fertilização, da fertilidade de um homem e de uma mulher que no vigor dos seus dias de juventude e vida adulta poderiam ter filhos. Eles estão em avançada idade, mas Deus entra de uma forma sobrenatural e faz com que o útero de Sara, o óvulo de Sara, a semente de Abrão plantada no útero, no ovário de Sara, gerem para Deus um filho, como Deus havia prometido. Ali não houve o braço de Sara, ali não houve o braço de Agar, ali não houve a ação do próprio Abrão. Tão somente eles obedeceram, aguardaram, esperaram e viram ao longo do tempo, quando Abraão tinha 100 anos, quando Sara tinha 90 anos, o filho da promessa, que fora prometido em Gênesis 12, em Gênesis 13, 14 e 15. Esse filho vem a nascer quando Abraão tinha 100 anos. Foram 25 anos de espera. E olhando para Gálatas capítulo 4, Paulo vai nos dizer que Ismael é o filho que aponta para nós o braço da carne, o braço humano, o esforço humano, o esforço terreno para cumprir os planos de Deus. Mas o próprio Isaac fala para nós do tempo da espera, do tempo de aguardar Deus agir e cumprir em nós o querer e o efetuar. Isaac fala para nós que as promessas de Deus serão cumpridas de uma forma sobrenatural. E porque é de forma sobrenatural, nós podemos, de uma forma taxativa, afirmar: é graça. E se é graça, não há braço do homem. Se é graça, não há esforço do homem. Se é graça, não há ação e tentáculo humano algum para cumprir e fazer Deus agir em nosso favor. Deus é soberano. Deus é chamado Elohim, o Deus Altíssimo, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que possui os céus e a terra, o Deus que cumpre em nossas vidas o querer e o efetuar. Pois bem, na mesma palavra de Paulo aos Gálatas, ele diz que Ismael é todo o Monte Sinai, uma representação metafórica, alegórica, de um esforço humano que tentou cumprir a lei de Deus através dos seus próprios méritos, através do seu próprio braço, recusando a graça da própria presença de Deus, vindo ao Monte Sinai, descendo e querendo se revelar a todos quantos estavam ali presentes. Hoje, os dias não são diferentes. Quanto em nossos púlpitos, em nossas igrejas, em nossa própria vida pessoal, temos falado tanto da graça e temos visto tão pouco do braço de Deus em nosso favor. Isaac vai nos apontar não para o Monte Sinai, não para Jerusalém terrena, mas para Jerusalém celestial. O autor de Hebreus diz, no capítulo de número 12, nós temos chegado já a Jerusalém celestial. Para o autor de Hebreus, o verbo está no particípio passado. Nós já temos chegado a Jerusalém celestial. A Jerusalém terrena, até hoje, está voltada, circunscrita dentro de um legalismo religioso, dentro de uma relação de buscar a Deus através do seu próprio esforço, através dos seus próprios méritos, através do seu próprio braço, através da sua própria liturgia, mas a graça é Cristo em nós, operando em nós, reconciliando o nosso coração para com Deus e através do amor, levando-nos a uma relação de intimidade, de fé e de obediência. Assim como Abraão viveu tempos de graça, assim como Abraão pôde descortinar uma jornada de fé e obediência em função de um relacionamento pessoal com Deus. Quero findar aqui essas palavras. Em Gênesis capítulo 16, temos uma história triste, apesar de não haver um momento de menção alguma de tristeza. Mas há uma tristeza neste capítulo, uma demonstração evidente e clara de que quando não cremos e aguardamos no tempo de Deus, do modus operandi dele, da forma dele agir em nosso favor sobrenatural, somos tentados e persuadidos pelas trevas,
pelas circunstâncias e pelos homens, a agirmos em prol do nosso próprio braço em nosso favor. Deus nos chama nestes dias para tempos de plenitude, para tempos em que a graça de Cristo Jesus será rica e abundante nos últimos dias que estão à nossa frente. Uns confiam em carro, disse o salmista, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor e confiamos no nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, abençoe esse tempo, essa nova estação chamada graça. Embora a graça não está delimitada, como alguns entendem e acham na sua teologia, que foi um tempo da lei ou foi um tempo da graça. Não, a graça está disponível na velha aliança. A graça está disponível na nova e eterna aliança. A lei é apenas uma demonstração de um esforço humano, de uma tentativa humana. E Deus permitiu a lei ser entregue depois que eles recusaram a graça, para que essa mesma lei mostrasse a mim e a você que somos incapazes, impotentes, que não temos condição alguma de chegarmos a Deus em função e a despeito dos nossos próprios méritos. Leia a palavra de Deus nestes dias. Convido você a refletir sobre Gênesis, capítulo 16, sobre Gálatas, capítulo 4, mostrando essa visão antagônica entre lei e graça. E ainda uma outra passagem, Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, quando o próprio povo recusa a ouvir de Deus, a receber a própria presença de Deus, porque é a sua presença, como ele mesmo disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Queremos andar em santidade, queremos andar em graça, não precisamos recorrer a um compêndio de regras humanas, institucionais. A nossa regra se chama unicamente o amor. E o amor de Deus é o próprio Deus. João diz, Deus é amor, Deus é graça. E a graça dele em nós é quem nos habilita a andarmos com ele. E por meio deste relacionamento de amor, de intimidade, de fé e de obediência, vamos crescendo em santidade, até a imagem de Cristo ser formada em todos nós. Deus abençoe a sua vida e que hoje possamos colocar lá na cruz do Calvário, no altar do Senhor, todas as nossas múltiplas e inúmeras tentativas de nos reaproximarmos de Deus através dos nossos próprios méritos, do nosso próprio esforço, entregando o nosso Ismael para Ele e deixando Deus mesmo operar o querer e o efetuar em nossas vidas, outorgando-nos e entregando a mim e a você o Isaac, a promessa que ele tem para o seu coração e para o meu coração. Deus abençoe a sua vida no nosso espaço, dialogando com as Escrituras Sagradas. Eu declaro a bênção do nosso Deus, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Na Velha Aliança, os sacerdotes tinham a missão, os levitas, de ministrar a bênção sacerdotal, dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que Ele tenha misericórdia de vós, e sobre vós o Senhor levante a luz do seu rosto e vos dê a paz. Na Nova Aliança, em Coríntios capítulo 13, segundo aos Coríntios 13, o apóstolo Paulo traz aquilo que hoje nós chamamos de bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça bendita e imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos, agora e sempre. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Shalom.